Olá pessoal do Terceirão, tudo bem? Nessa nossa caminhada aí pro vestibular, em especial o vestibular da Universidade Federal do Paraná, hoje nós vamos retomar aí o livro Que é Poder do Gerard Lebrun, trabalhar o capítulo 2, que vai ter como título Leviatã e a Cidade Grega. O ponto principal desse capítulo diz respeito à fundação do Estado moderno, ali por volta do século XVI. E aí, o Lebrun coloca a cidade grega, né, a polis, né, a cidade-estado dos gregos, como uma espécie de comparativo e para demonstrar a mudança que nós vamos ter na organização social da Grécia para com o Estado moderno, né? Então, a cidade-estado grega, a polis, ela deixa muito bem delimitado a esfera pública e a esfera privada. Né? E é na esfera pública que as coisas acontecem, ou seja, é ali na esfera pública que as decisões políticas são tomadas. Sempre vale ressaltar que, para os gregos, nem todos vão poder participar da vida política, da vida pública. Por quê? Porque para eles não são considerados cidadãos os escravos, os estrangeiros, as mulheres. Ou seja, eles estão afastados da participação política. Cabe a eles simplesmente a vida particular, a vida da ação. Já para os cidadãos, né, para eles vai caber a faculdade política do discurso, né, que tem por objetivo persuadir os outros, ou seja, os gregos ficavam discutindo na ágora sobre questões que envolviam ali os interesses. Lá todos são iguais, né? Para os gregos, exercer a função pública, ou seja, participar da política, é um momento de igualdade. Por quê? Porque para eles não existem dominados nem dominadores. Pois bem, com o surgimento do Estado moderno, uma coisa que vai ser bem diferente vai estar relacionada às esferas privadas e públicas, né? Por quê? Porque se até então na política o que importava era somente a esfera pública, com a fundação do Estado moderno, o Estado ele vai controlar não só a vida pública, mas também como a vida particular dos indivíduos. E aí eu posso dar um exemplo, né? Até hoje isso funciona, o Estado ele controla a nossa vida particular. Eu resolvo aqui no meu apartamento criar alguns animais, galinhas, porcos, cabras. As pessoas vão fazer uma denúncia para a vigilância sanitária ou outro órgão competente e eles vão me alertar que eu não posso ter esse tipo de comportamento mesmo que seja dentro da minha casa. Então, isso é uma interferência do Estado perante a minha vida particular, a minha esfera privada. O grande autor aí que o Lebrun utiliza nesse capítulo aqui é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, filósofo contratualista, que vai trabalhar de uma forma muito bem delimitada, né, o momento da criação do Estado, da fundação do Estado. Junto com o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, eles formam aquela corrente denominada filosofia contratualista, né, que tem como um ponto de partida o estado de natureza, que vai culminar com a fundação ou a criação de um contrato social, um acordo em prol de algo. Então, normalmente, nesses indivíduos, eles vão identificar um problema ali no período pré-sociedade, e desse problema eles vão ver a necessidade dos homens se juntarem em um acordo, em uma convenção. Vocês se recordam que no estado de natureza do Hobbes, o homem ele é livre, mas o homem também é mau. E aí, sem nenhum impedimento, imaginem homens maus vivendo junto. Vai desencadear aquilo que o Hobbes fala, né, na sua obra, que no estado natural, os homens viviam numa guerra constante de todos contra todos, no qual o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, os homens temiam uns aos outros. E aí isso gerava uma série de fatores, né? Um dos principais seria a antecipação, ou seja,
Eu tenho medo que o outro indivíduo me ataque, então eu vou me antecipar e vou atacar ele. Só que ele também está pensando dessa maneira. Então, era uma relação, era um contexto de insegurança total. Por quê? Como que eu vou plantar algo? Como que eu vou criar algo? Como que eu vou construir algo se o outro vai vir tomar? Né? Até porque o Hobbes coloca da seguinte forma: aonde não tem regras, você não consegue estipular o que é justo ou o que é injusto. Né? Então, vai se ver a necessidade de se mudar esse cenário. Por quê? Porque os homens eles não tinham segurança, eles não conseguiam viver em paz, eles viviam com medo. O que vai se fazer? Eles vão se juntar e vão chegar a um acordo que é necessário que alguém garanta a segurança deles. E aí nós vamos ter a fundação do Estado moderno, né? Dessa instituição que vai controlar os nossos comportamentos, que vai determinar o que nós vamos fazer e que vai punir e que vai poder utilizar até mesmo a força física para nos constranger, ou seja, para fazer com que nós cumpramos a lei, cumpramos as normas que estão estabelecidas, né? Para o Hobbes, esse Estado ele tem que ser absolutista, ou seja, para garantir a segurança dos indivíduos, o Estado ele tem a liberdade de fazer o que bem entende. Literalmente, para garantir a segurança dos indivíduos, ele pode fazer tudo. É um Estado absolutista, ele defende, e o Lebrun também defende, mas ele faz a ressalva. Não é um absolutismo total, por quê? Porque ele parte de um princípio de reciprocidade, no qual o indivíduo ele abre mão da sua liberdade, né? Que ele trata a liberdade como sem nenhuma regra externa de impedimento, ou seja, ele podia fazer o que ele bem entende, mas mesmo podendo fazer o que ele bem entendia, ele não tem segurança. Então, ele abre mão disso, ou seja, de agora em diante ele não vai mais poder resolver determinadas questões, ele não pode recorrer à força física, ele não pode recorrer ao uso da violência. De agora em diante, quem vai ter essa incumbência é o Estado. É o Estado que vai garantir a segurança dos outros. Então, como é uma questão de concordância, não dá para você considerar que é algo imposto. Né? Não é simplesmente um despotismo esclarecido. Por quê? Porque os homens chegam a essa conclusão de maneira racional. Os homens optaram pelo contrato social. Os homens optaram por colocar um líder que vai utilizar todos os bens que ele julgar necessário para garantir essa segurança. E como eu falei para vocês, agora o Estado ele também pode intervir na esfera privada. Né? O Estado agora ele vai trabalhar com a ideia de igualdade, ou seja, todos devem ser tratados de maneira igualitária perante a lei e todos também vão ter as mesmas sanções caso descumpram essa lei. Que o Estado hobbesiano, né, que ele vai denominar lá como a obra do seu livro Leviatã. O Leviatã é um personagem bíblico, né, de dimensões colossais. O Estado ele vai ser aquele que vai proteger, aquele que vai englobar tudo, seja na esfera pública, seja na esfera privada. E ele que vai ter a incumbência de garantir. A única maneira de se destituir aquele que está à frente do poder é caso ele não cumpra com aquilo que foi acordado. Por isso que não é simplesmente um absolutismo imposto, né? Por quê? Porque foi uma decisão racional, porque os homens se juntaram em prol de um problema e a partir daí eles decidiram que era necessário alguém que garantisse a segurança deles. Para o Lebrun, só é possível controle do poder por meio da política. É pela política que você vai ter essa ferramenta de organização, de punição, de controle dos indivíduos. Então, tem que ficar muito claro essa diferença, né, entre a cidade-estado grega e o Estado moderno, em especial o Gerard Lebrun. Na cidade-estado grega, o caminho acaba sendo um bem comum. Já no Estado moderno, a concepção ela é outra, é uma questão de garantia de direitos
no qual há uma espécie de particularização dos indivíduos. Não se trabalha mais naquela chave lá dos gregos que não existiam dominados nem dominadores. Agora no Estado nós temos essa questão, existe um grupo ou um indivíduo que vai dominar os outros. Em contrapartida, esse indivíduo, que ele vai ser o representante do Estado, né? Ele vai ter que garantir uma série de possibilidades aos seus protegidos, né? Como eu falei para vocês, o Hobbes ele vai propor um Estado absolutista. Para ele não vai funcionar se o governante não poder fazer tudo. Retomo as palavras do Lebrun que não é um absolutismo total, porque é uma construção consensual, ou seja, as pessoas chegaram a uma decisão, as pessoas colocaram aquele indivíduo que vai poder utilizar da força para garantir a segurança dos outros de uma forma legítima. Então, ele vai ter que fazer com que as pessoas tenham mais medo do Estado do que das próprias pessoas. Ou seja, se eu fizer algo para alguém, eu tenho que ter a consciência que a punição do Estado vai ser pior do que a vingança que esse indivíduo poderia fazer para mim. Então, eu não posso ter esse tipo de posicionamento agora. E a partir do Estado moderno, né, que se cria a definição de violência, né, que é o uso da força física a um outro indivíduo de forma ilegítima. O que é o ilegítimo aqui? É sem a concedência do Estado. Se eu utilizar a força contra um indivíduo, eu estou agindo contra esse indivíduo e, consequentemente, contra o Estado. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. O Estado moderno ele vai ter esse caráter de fazer uma espécie de individualização, né? De todos vão ser tratados de uma mesma maneira perante a lei, coisa que para os gregos não era tratado dessa maneira. Claro, a esfera pública grega, todos eram iguais. A esfera pública dentro do Estado moderno, não. Né? Nós vamos ter aqueles que vão mandar e os que vão obedecer. Né? É o que vocês viram lá no finalzinho do capítulo 1, aqueles que fizeram a leitura, uma teoria que nós vimos que vocês viram no final do último capítulo, que seria a teoria da soma zero, ou seja, se A detém poder, B não vai deter poder, ou seja, para eu ter poder, eu preciso de alguém que tenha ou de um e outros que acabem não tendo. Beleza, pessoal? Até a próxima. Obrigado pela atenção.